Seja muito bem-vindo, seja extremamente bem-vinda. Mais um vídeo aqui para que você busque se tornar a sua melhor versão neste mundo, para que você compreenda, escute um pouquinho mais a voz do seu coração, para que você encontre um real propósito de ser, de estar aqui, para que você compreenda o poder que tem o seu sorriso, o seu bom dia, a sua boa tarde, o seu boa noite, para que você compreenda a luz que existe no coração, no ser de cada alma presente que você visualiza durante o seu dia, e que você consiga compreender que, embora existam muitos caminhos errados e de sofrimento que alguns escolhem, todos, de alguma forma, por mais equivocados que sejam, estão buscando uma conexão com o amor. Então todos nós estamos aqui em busca de algo muito maior, que possamos, com alegria, com gratidão e com boa vontade, não é verdade? Estar aí unidos. Eu peço para que você deixe o seu like aqui, para que compartilhe com aqueles que vêm ao seu coração, para que comente, deixe o seu comentário, porque o seu comentário soma muito a outras pessoas. Eu estou aqui com o livro Zen no meio do furacão em minhas mãos, tem um barulhinho aí do meu cachorro latindo, e vou ler um pequeno trechinho aqui para você. Eu tô com o trecho Avareza, tá? Essa ilustração aqui do Danielson. Então aqui um pequeno trechinho, gente. Aquilo que possuir em nível de consciência caminhará contigo em sua partida, porém aquilo que tem como material ficará aqui em sua despedida. Seu tempo aqui é muito precioso e esse é o seu maior bem e não deve ser desperdiçado. Ser é diferente de ter. E aí, gente? Nosso tempo aqui é algo precioso, não é verdade? Um verdadeiro tesouro, um verdadeiro presente que a gente deve aproveitar com sabedoria. Porque se nós não tivermos sabedoria para buscar nos tornarmos mestres de nós mesmos, quem seremos? Quem seremos? Viveremos por aí catando migalhas. Viveremos por aí vivendo o plano de outras pessoas, de outros seres. Viveremos por aí muitas vezes tristes, olhando para baixo, deprimidos, sem sabermos quem nós somos e o que nós podemos fazer para agregar a nós mesmos e aos outros. Então, dentro disso tudo, devemos sim buscar por um propósito, buscar compreender quem nós somos e o que nos preenche. Temos aí tantas pessoas iludidas, onde deixaram de ser aquilo que gostariam de ser e se tornaram algo totalmente diferente. Um gostaria de ser médico e hoje está ali engravatado atrás de uma mesa do escritório. O outro gostaria de ser um artista renomado, criar lindas pinturas, lindos desenhos, e está aprisionado atrás de um banco, colhendo dinheiro e dando dinheiro. O outro gostaria de ser um nadador de sucesso. Está trabalhando com agricultura. Temos tantos exemplos, não é? Um gostaria de escrever um lindo livro e até hoje não praticou a sua escrita, porque lá atrás alguém disse que a letra dele era feia. Então, que possamos buscar compreender tudo isso, né? Rever, nos tornar realmente essa
versão preciosa, essa joia rara no mundo, para que possamos brilhar de verdade, sabe? Tirar essa casca que o sistema possa ter criado à nossa volta, esse molde falso, tirar essas máscaras e que possamos humildemente, né? Porque devemos ter humildade também na nossa transformação, para reconhecer quem nós somos, para reconhecer aquilo que amamos, para nos tornar muito mais. E quando nós falamos de ter e ser, nós podemos ter muito em total abundância, porque nós podemos ser muito mais do que acreditamos ser. Nós podemos ser algo que talvez seja inimaginável para o nosso pequeno mundinho, para a nossa pequena cachola, porque nós somos seres espirituais, filhos do Altíssimo, e para o Altíssimo não tem limites, Ele é infinito, é infinitude. Sendo assim, nós também somos incríveis, não é verdade? Pense sobre isso, reflita sobre isso. Estou aqui com meu potinho, 365 mensagens. Vamos pegar uma mensagem aqui para a gente refletir. Vou pegar essa cor de rosa hoje. E aí? Tchan, 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 tchan. Isso é grande, hein? Ó. Sem arrependimentos, apenas aprendizados. Sem preocupações, apenas aceitação. Sem expectativas, apenas gratidão. A vida é muito curta. Eu concordo em termos aqui com essa mensagem, hein? A gente fala sem arrependimentos, apenas aprendizados. Concordo. Nós devemos ter, sim, aprendizados, aprender com os nossos erros, com os nossos tropeços, com as nossas quedas. Afinal, de que elas serviriam, não é verdade? Quando nós nos arrependemos, né? Aí vem uma questão de perdão e aceitação. Então eu acho que sim. Aqui está falando sem arrependimentos, mas eu acho que os arrependimentos, eles são necessários sim para o nosso aprimoramento, para que possamos compreender mais, né, o outro também, porque quando não há um ganho de consciência, talvez nós até tenhamos atropelado o outro, não é verdade? Passado por cima, não tenhamos compreendido as dores, os medos, as angústias, as necessidades do outro, né? E às vezes se arrepender de algo, pedir perdão, é algo mágico, é algo fantástico, é algo libertador para todos nós. Então, eu acho que os arrependimentos, eles engrandecem a alma, sabe? É importante. Sem nos arrepender, muitas vezes nos tornamos mero orgulhosos, arrogantes, mesquinhos. Então não construímos nada com isso. Aí vem aqui sem preocupações, apenas aceitação. Sim, né? A preocupação ela está muito conectada ao nosso futuro, né? Talvez estejamos preocupados com algo que ainda nem aconteceu e nós criamos uma bolha gigantesca à nossa volta, né? E aí a gente já entraria num papo muito profundo de 2D, 3D, 4D, 5D, mas não é o momento. Mas quando nós criamos essa bolha, nós olhamos apenas para frente e ao invés de potencializar uma solução, uma alegria, a gente potencializa mais daquele problema, mais daquela dor. Porque devemos lembrar que nós somos co-criadores, né? Então eu posso co-criar a destruição ou posso co-criar a criação.
está em nossas mãos, em minha mão, em sua mão, tá? Nós vemos aí, por exemplo, muitas campanhas, né, relacionadas a doenças em si, né? Só que o foco nem sempre é na cura, é no meio de trazer alegria, de tratar isso de uma forma profunda, né, quanticamente falando, energeticamente. Então, se fala muito do tema da doença em si, né, das dores, do sofrimento. Isso daí faz com que as pessoas também entrem nessa energia de dor e sofrimento e potencializem aquilo como uma forma de crise, criando uma grande bolha coletiva também, né? Então devemos prestar atenção. Preocupação, lembre-se, em excesso é sempre demais, né? Esteja atento, mas foque sempre na solução. Solução, solução, solução. Tá? Trabalhe sempre para que haja uma solução. Tá? Porque você tem tudo o que precisa para resolver. E o universo, abundantemente falando, ele tem aí infinitas possibilidades. Tá? Mas você precisa aprender a soltar, a tirar um pouquinho o pé do freio, o pé do chão, né? E agir com mais leveza diante das situações da vida. Lembre-se, durante a nossa vida nós vamos ter momentos bem tranquilos, bem leves, e outros momentos onde a gente vai ter que aprender algo ali, né? Tem um aprendizado por trás, tá? Então, esses momentos onde a gente praticamente vai ter que rastejar, né? A gente precisa compreender algo com a situação, com o que o momento está entregando. Então que possamos parar e meditar sobre os acontecimentos do dia a dia, né? Aí nós temos aqui, sem expectativas, apenas gratidão. A gratidão, ela sempre nos eleva, sempre. Nos eleva energeticamente, né? Quando nós agradecemos por algo, nós estamos abençoando também aquilo, tá? Se eu agradeço pela minha família, eu estou abençoando a minha família. Se eu agradeço pelo meu alimento, eu estou abençoando o meu alimento. Se eu agradeço pelo meu trabalho, pelos meus clientes, eu estou abençoando o meu trabalho. Ao contrário, quando eu reclamo, eu estou o quê? Amaldiçoando. Lembre-se, temos o poder de criar ou destruir, né? Agora, expectativas em excesso sempre são demais, porque podem nos levar a momentos de frustração. E quando nós nos frustramos com algo, nós viramos grandes rebeldes nesse universo, não é verdade? Então, a gente não deve criar expectativas em excesso, porque quando nós criamos muita expectativa, nós estamos projetando no outro ou na situação a forma que a gente gostaria que acontecesse de fato, tudo aquilo, a forma que o outro deveria se portar, a forma que os acontecimentos deveriam acontecer. Então a gente cria um roteiro gigantesco dentro das nossas crenças e da nossa arrogância, de que tudo deveria acontecer daquela forma. Mas o inesperado, ele acontece. Os outros não são como nós. Cada um é de um jeitinho. Todos somos diferentes. Então eu diria que devemos trabalhar a questão da aceitação. Da aceitação. Se algo de diferente acontecer, procure aceitar com leveza e haja da melhor forma possível. Da melhor forma possível. Lembre-se que você deve estar em paz diante de qualquer acontecimento. Por mais difícil que seja, por mais estrondoso que seja, busque o seu equilíbrio. Busque parar um pouquinho, respire diante daquilo e veja se você não está frustrado, frustrada,
por algo que seja uma cobrança particular sua, né? Mas que aquilo aconteceu da forma que deveria acontecer. Tá bom? Aí vem aqui o último. A vida é muito curta. Eu diria que, como nós lemos no livro, cada momento é especial. E nós devemos cuidar deste momento como se fosse único, porque ele não volta. Mas a vida aqui realmente parece ser muito curta aos nossos olhos. Então que possamos, independente se você é bandista, kardecista, hinduísta, evangélico, ocultista, não importa. Que você possa fazer o seu melhor, doar aquilo que você tem de melhor, mas que você possa ser a sua melhor versão neste mundo, que você possa ser a manifestação do amor. Independente de religião, independente de crenças, você pode ser generoso, generosa consigo mesmo e com os outros. Você pode ser abundante consigo mesmo e com os outros. Você pode ser luz para si mesmo e para os outros à sua volta. Você pode ser grato, grata pela sua existência e pela existência dos outros. Então, que possamos ser por alegria neste mundo. Eu sei que momentos, dias menos alegres existem, mas existem para todos. Você não é uma exceção. Mas que possamos ter mais e buscar por dias mais alegres do que aqueles que não são tanto. Que possamos ser como uma linda flor. E essa linda flor, assim como ela tem o seu momento de nascimento, de exuberância, e o seu momento de morte, nós também temos. Então temos esse período. Já nascemos sabendo que morreremos em algum momento. Que possamos fazer bom uso desse tempo. Com gestão, com alegria e com sabedoria. Com sabedoria. Lembrando que esse é o nosso tempo aqui, mas nós somos seres eternos. Eternos. Aqui estamos na 3D, visualizamos o tempo desta forma, mas nem sempre será assim, porque tudo muda e evolui. Tá bom? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço para você, deixe o seu like, comente, compartilhe com aqueles que vêm ao coração. Estamos juntos até o nosso próximo vídeo. Gratidão imensa, respira e não pira. Namastê.